Perfeito. Pessoal, muito bem. Estamos então começando a nossa última oficina, não é a última atividade, porque ainda teremos a Bia Guimarães, tá? Às 19 horas, 19h10, tá? Vai atrasar também. Mas agora temos a última oficina do primeiro encontro nacional de podcasts narrativos, o Vozes em Órbita. Eu não teria como realizar um evento desse sem a confiança de todas as pessoas que toparam estar conosco, né, gratuitamente, partilhando um pouco do seu tempo, um pouco do seu conhecimento com vocês, valorizando uma iniciativa que é de uma universidade pública, gratuita, e com esse objetivo, né, de partilha realmente, né, de distribuir o conhecimento com vocês. E Heloísa foi uma das primeiras a aceitar estar aqui com a gente. Primeiro ela aceitou dar essa oficina, depois ela veio para ser jurada do Cápsula Lunar. Então, para vocês verem como ela estava realmente comprometida com o evento, com vocês. Então, Heloísa, muito obrigado. Foi um prazer trabalhar contigo aqui nesse evento, super corrido, eu sei, mas a gente agradece demais essa sua disponibilidade. Muito obrigada, né, o convite. Não, quando o convite chegou, eu falei, nossa, que legal, porque eu sinto tanta falta dessa interlocução, né, com os produtores, com as pessoas que estão fazendo, com as pessoas que estão tendo ideias, com as pessoas que estão imaginando novas histórias de áudio, né? Então, eu adorei. E quando eu falo que eu estou com saudade, né, é porque, para quem não me conhece, não me conhece a história, a, eu, bom, Heloísa, né, meu nome é Heloísa Barbosa, e por muitos anos eu morei nos Estados Unidos. E segui uma carreira acadêmica e tal, e no retorno aos Estados Unidos, eu senti falta de dialogar com a comunidade brasileira lá. E por isso, né, eu decido criar um instrumento de diálogo com essa comunidade, que é a maior comunidade de imigrantes nos Estados Unidos, está em Boston, onde eu moro e morava, né? E então eu queria, né, dialogar com essa comunidade, eu queria entender as dinâmicas dessa comunidade, eu queria que essa comunidade conversasse entre si mais, mas eu sabia que eu tinha que ser de um outro jeito, de uma outra forma. E aí a forma que me pareceu viável, possível naquele momento foi o podcast. E foi aí que eu comecei no podcast, aí criei o Faxina, que eu vou falar sobre esse projeto mais adiante. E, e aí, né, por muitos anos lá, agora eu estou retornando ao Brasil. Eu sou de Belém do Pará, então eu estou em Belém agora, nesse momento, né? Estou já em Belém há por 6 meses e vim aqui fazer um trabalho relacionado à COP 30, né, a Conferência do Clima. E então eu estou aqui, estou fazendo isso. E aí, quando o convite veio, eu não podia dizer não, porque eu justamente queria essa interlocução com, com quem está fazendo, pensando, produzindo, tendo ideia de podcast no Brasil. E é isso. E aí, quando o Adrioli falou, ele falou assim: o que você quer falar? Eu falei: não sei. Eu, sou, eu sei. Eu tenho muita dificuldade de falar do que eu faço. Né? Eu gosto de fazer. E às vezes, para falar, eu falo: ai meu Deus, como é que eu vou explicar o que eu faço? Eu vou tentar explicar o que eu faço. Né? É um caminho meio tortuoso, é um dos caminhos mais fáceis e rápidos de produção, mas é o que funciona para mim, né? E é o que funciona com as coisas que eu acredito que a função que o áudio pode ter na vida das pessoas, entre muitas outras, né? Então, ele chamou, primeiro a gente chamou de histórias de vida,
Aí eu falei: "Mas é história de vida, mas não é tudo história de vida, não sei o que que faz, né, o trabalho que eu faço um pouco diferente e tal". E aí foi que eu cheguei a esse título, Etnografias em Áudio. E aí a gente vai começar então essa oficina de etnografias em áudio, ah, com algumas, ah, hã? Com algumas definições, né. Primeiro, o que que é etnografia e por que que a gente está falando de etnografia em áudio? Por que que eu não falo áudio documentário, que também está dentro dessa área, desse trabalho que eu faço? Bom, para mim, etnografia é quando você se coloca lá dentro, sabe? É quando você, tipo assim, eu primeiro eu não sou jornalista, né, então eu não tenho a pretensão de fazer, né, checagem de não sei o quê. Eu vou com uma agenda super aberta para as histórias, às vezes eu vou sem agenda nenhuma. Então, para mim, a etnografia em áudio é isso, é como abrir uma janela para o que está acontecendo ali, no momento. E aí você deixa os sons, você deixa as falas, você deixa as tensões, você deixa as risadas, os silêncios, tudo entrarem, e aí você percebe: "Uau, eu acho que eu tenho uma história aqui". Às vezes você não tem história nenhuma, mas é só o prazer também de estar presente naquele momento ali. Então, para mim, etnografia em áudio é registrar tudo isso e mais as marcas invisíveis da vida. Tem as marcas visíveis, né, que são esses sons, as falas, as risadas, né, mas tem também as marcas invisíveis, que é aquilo que eu falei das tensões, as dinâmicas da comunidade, as memórias as memórias, e cada comunidade, cada grupo, cada coletivo, cada pessoa tem um jeito diferente de guardar suas memórias, né. Então, para mim, isso são etnografia. Então, o que eu chamo de etnografia em áudio é uma metodologia onde o foco central está numa escuta profunda, né, e numa escuta profunda, e a partir dessa escuta, você cria uma narrativa sonora. E essa narrativa sonora pode ter várias e várias camadas, né. Ela pode ter as vozes, ela pode ter os sons, ela pode ter o que a gente fala, né, soundscape, né, uma paisagem sonora com mais camadas ainda, que não necessariamente o que está ocorrendo naquele momento. Ela pode ter uma camada de arquivo, ela pode ter várias camadas, né, nessa narrativa sonora. E as histórias, né, o resultado, ela é uma construção a partir disso tudo, de observação, entrevistas e convivência. Né, ou seja, eu estar lá presente, eu estar lá e depois vocês vão ver também que o que a ênfase está nesse plural das entrevistas, né, que não é uma entrevista, são vários encontros, né, que justamente, eh, fazem a possibilidade dessa convivência acontecer. E para mim, na etnografia em áudio também, o que define a etnografia em áudio, que o que você coloca, o episódio que você monta, a peça, em rádio, em áudio que você monta, não é uma peça que fala sobre as pessoas, mas é uma coisa que conta com as pessoas. É o contar a história junto, contar com. E eu vou falar também disso quando eu apresentar o Faxina, como a gente fez isso. Há algumas influências, né, e aí aqui eu vou pedir desculpa, mas quando eu comecei a pensar em fazer podcast e fazer esse podcast narrativo mais etnográfico, ah, as referências foram todas, americanas, estadunidenses,
né? Eu acho muito mais correto, fala assim, muito mais estadunidenses. E ah, eu não sei se todos conhecem essas referências, mas eu vou falar rapidamente sobre, né, The Kitchen Sisters, a Radio Diaries, Get to Life, 101 e o Radio Rookies, que também é um dos meus favoritos. Ah, então, por exemplo, as, as Kitchen Sisters, que numa tradução seria as irmãs cozinhas, irmãs cozinheiras, ela é um podcast que foi criado, olha só, gente, em 1970. 70, essas mulheres, duas mulheres, Nick Silva e Davia Nelson, duas mulheres, nos anos 70, começaram a fazer peças de documentário em áudio. A Davia Nelson, ela trabalhava com cinema, ela era tipo, fazia o casting de cinema e trabalhava com Coppola e tal. E a Nick Silva estava estudando para, como é que fala? Bibliotecária, para ser uma bibliotecária. E aí as duas muito, né, muito de saco cheio do que estava rolando em termos de como cultura, né, era representada e era, né, mostrada, elas criaram em 1970. E aí elas criaram no estilo super próprio delas, que é nenhum episódio, e elas já construíram vários episódios. Ano passado, toda a coleção de episódios produzidos por elas, pelas duas, foi adquirida pela Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos. Então, que é uma honra gigante ter todo o acervo delas. E o que marca as produções dela é que não existe uma narração, nada, elas não narram, mas é todo editado, todo, fortemente editado, cortado. E quando elas começaram, em 1970, elas cortavam fisicamente, com gilete, né, e grudavam as fitas. Então, esse é o que marca as peças da Kitchen Sister. Elas têm uma pluralidade de vozes, pluralidade, então é muitas vozes, você tem que ficar ligado e acompanhar. E uma das coisas que elas falavam, que, tipo assim, mesmo elas não narrando, elas estavam presentes, e as pessoas falavam, e elas insistiam que o que elas estavam fazendo era documentário, eram etnografias. E as pessoas, os puristas, falavam, mas como? Vocês editam pra caramba, né, as coisas e tal. Ela falou assim mesmo, sim, mas audiodocumentário não é uma reprodução da realidade. O audiodocumentário ou o documentário em si é sempre uma representação da realidade, né? Então, essa representação, lógico, elas estão criando uma representação do real ali. Bom, eu recomendo todo mundo, eu sou apaixonada. E foi um episódio delas que me inspirou a fazer o Faxina, que é um episódio chamado French Manicure, que é a manicure francesa, que é um estilo, aquela manicure francesinha que tem aquela coisinha branquinha na ponta. Pois é sobre isso o episódio delas. O outro, o Radio Diaries, que é sobre diários em áudio, né? E o Joe Hickman, que criou isso também lá no meio dos anos 90, eu acho, ele fala o seguinte, que quando você se torna consciente de mundos que você, né, aliás, para você ter uma amplitude da tua consciência do que está acontecendo ao redor de você,
ao redor do teu umbigo, você precisa entrar em mundos desconhecidos para ti. E esse para você entrar nesse mundo desconhecido, ele falou assim mesmo: "Como é que a gente vai entrar na intimidade, né, desse mundo de". Então ele falou assim: "O jornalista não tem acesso a esses mundos". Então, foi aí que ele cria essa esse programa chamado, né, o Diário em Rádio, em áudio, onde ele cria essa parceria com a pessoa que vai reportar a si mesma, na verdade. Então, ele dá um gravador, essas pessoas passam meses, anos com esses gravadores e gravam seus pensamentos, seus sentimentos, entrevista amigos, família, não sei o quê, e ele vai coletando isso e depois ele monta, né, o episódio. Então, ele inaugura, não, ele não inaugura, porque quem inaugurou foi outra pessoa antes dele, mas ele trabalha essa colaboração entre o produtor e o contador ah, da história. Mas, Heloísa, Então, isso deve dar um trabalho para montar absurdo. muito gigante. Eu sei na pele disso e eu te falo já já, daqui a pouco. É um trabalho absurdo. Aí uma outra influência, que essa veio antes do Audio Diary, né, do rádio, do Diário de Rádios, ou o Diário em Áudios, foi em 1992. Esse cara, Dave Isay, que depois foi criar o StoryCorps, que é uma grande, né, uma grande produtora de histórias. Ele, ele foi para uma comunidade bem precária, com uma vida bem precarizada em Chicago, e ele deu gravadores para dois adolescentes, duas crianças, o Leland e o Jones, esqueci o nome deles agora, mas ele dá 12 gravadores para essas duas jovens de 13 anos e começa a fazer uma mentoria com eles, né, de como gravar, e pede que eles gravem uma semana da vida deles. E eles viviam no o que aqui nos Estados Unidos se chama projeto. São comunidades que o governo cria aquelas casas bem igualzinhas né, subsidia para que a população de baixo poder aquisitivo more nessas comunidades, nesses projetos. E eles eram moradores de um projeto que era um projeto que estava assim, há anos abandonados pelo governo e ninguém fazia nada. E essas pessoas deixadas a viver a sua própria sorte. Então ele vai lá, dá o gravador e pede para que eles gravem. Uma semana depois, não, eles se encontravam, tipo, a cada dia. Bom, essas crianças de 13 anos quebraram gravadores, esqueceram no ônibus, e nananana, mas a coisa foi acontecendo, e aconteceu. E eles criaram o que eles chamam de gueto, a vida no gueto 101, né? Que é tipo assim, como um curso rápido de como é que é a vida nas comunidades que vivem em situações bem precarizadas. E esse audiodocumentário, né, teve uma grande repercussão nos Estados Unidos e aí realmente forçou o governo a melhorar a vida daquelas pessoas ali. E começou também esse trabalho de mentoria, que depois vai ser feito pela Rádio Pública de Nova York, criando o Radio Rookies, que é um programa, um projeto que eles pegam jovens do ensino médio e fazem workshops, oficinas. Esses jovens recebem uma grana, né, para
são selecionados, recebem uma grana, se inscrevem, e esses jovens trabalham produzindo seus episódios, e esses episódios são colocados no ar na Rádio Pública de Nova York. E aí começa essa mentoria também entre produtores e jovens das comunidades. Então, foram essas as minhas influências para eu pensar, né, essa metodologia etnográfica. Mas aí, a partir dessas influências, eu fiz o meu próprio mix, né? E, assim, a minha ambição maior como produtora era que a pessoa conseguisse ver. E a ideia é que a minha mãe sempre falava isso para mim: escuta aqui para você ver uma coisa, escuta aqui para você ver. Eu achava isso muito engraçado. Como é que eu vou escutar para eu poder ver? Né? Então, eu queria que as pessoas tivessem essa sensação de escutar e ver, ficar a coisa tão visível, tão palpável que ela pode, né? Ela vê na frente dela. E aí, para poder fazer isso, eu eu sabia que eu tinha que dar muita ênfase nessa escuta, que essas entrevistas, né, teriam que ser muito bem pensadas. Eu coloquei aqui um link do Cochicho, que foi um site criado pela Bia Guimarães e pela Sara, que foi muito legal e tem recursos maravilhosos. E aí eu dei uma entrevista para o Cochicho falando justamente dessa escuta ativa, né? Porque para mim é o seguinte: eu sabia que eu não podia contar a história de uma pessoa baseada numa entrevista. Impossível. E eu também sabia que quando você chama alguém para uma entrevista, principalmente com uma entrevista aberta, né, compartilhar a tua experiência, história de vida, blá, 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 a pessoa já chega com uma narrativa pronta, lógico, todos nós temos. Se alguém vai me entrevistar, né, às vezes você pede: qual é a tua pergunta? Né? O que você pergunta? Porque a gente já se prepara. Então, eu sempre marco a primeira entrevista para ser não mais do que 15, 20 minutos no máximo. E em 20 minutos eu encerro. Mesmo que a pessoa já esteja falando, eu encerro. Porque o objetivo dessa primeira entrevista é justamente para que a pessoa coloque, fale aquilo que ela já veio armada para falar, né? Eu gravo, e para ela me conhecer também, é só isso. Heloísa, Na segunda entrevista, você falou disso para fala. mim numa entrevista que a gente fez, e desde então eu passei a falar para os alunos como uma metodologia. Eu falo assim: a metodologia da Heloísa, porque é muito bom realmente, né? Porque, bom, primeiro, que essa de que especialmente fontes que já estão acostumadas a dar entrevista, elas já têm um caminho mental para responder sempre do mesmo jeito, né? E aí por isso que a gente vê às Uhum. vezes podcasts aí que chamam as pessoas quando tá no Trending Topics, e aí eles vão passando em vários programas e falando a mesma coisa, porque eles já estão ali com o caminho mental. E essa estratégia sua é muito boa, parabéns. Pois é, aí faz. Então você tem que já de antemão falar para a pessoa, né? Não vai ser uma entrevista, vão ser várias, né? Então Uhum. a pessoa já se prepara. A partir da segunda entrevista, a pessoa já vai despreparada, mas você vai preparada, porque você escutou, você já fez anotações, aí você já vai com uma coisa mais preparada. Mas mesmo assim, você nunca sabe, né? Escute com atenção, fique inteiro ali, porque você nunca sabe para onde a história vai te levar, né? E deixar esses silêncios, deixar o silêncio desconfortável ah, acontecer. Ah, uma outra coisa, como nesse trabalho eu sempre vou para as comunidades, eu vou para as casas das pessoas, eu vou para o trabalho das pessoas, eu tô lá. Então lá
Eu aproveito para observar comportamentos, observar os espaços, as interações. Isso, logicamente, vai no áudio, né? Porque eu estou coletando áudio de ambiente, né? O som ambiente, mas também eu faço minhas anotações dessas observações que eu faço. A outra coisa que para mim é a música, né? O podcast narrativo se faz uso de música. E para mim a música não pode ser tratada de qualquer jeito, né? Porque música é memória. E principalmente no trabalho que a gente fez do Faxina, eu descobri que música é a memória, uma das mais longas de nossas memórias, é a nossa memória musical. Vou falar sobre isso também depois um pouco. Bom, aí você vai, né? Você coleta material, você faz entrevista aberta, muitos encontros, sons, você faz tudo isso aí. Aí depois você constrói o roteiro. Para mim, todo o trabalho que eu faço tem roteiro, não tem nada que não tenha, lógico. Mas o roteiro nunca é linear, tem sempre múltiplas vozes. Esse roteiro, ele inspirado lá nas irmãs, na Kitchen Sisters, né? O roteiro, para mim, ele tem várias e várias e várias camadas, né? Eu corto sempre para os pontos de contradições e complexidade, né? Isso está lá. A história, na verdade, o roteiro é uma cocriação. Esse que é é o trabalho, mas também dá um trabalho gigante, porque eu chamo as pessoas para escrever um roteiro comigo. E elas têm a palavra final, porque é a história delas, não é minha. Então, elas têm a palavra final. O que eu quero com isso é que elas se sintam empoderadas pelas suas narrativas. Empoderadas. Então, mesmo que eu goste de uma parte muito como produtora, eu falo, ai meu Deus, esse áudio aqui é lindo. Mas se a pessoa fala assim, não quero, não gosto. Então, não vai, não entra. Né? Ela tem a palavra final nesse roteiro. Então, eu faço vários rascunhos de roteiro. Ah, e como eu trabalho com o meu trabalho é, né, histórias, né, que geralmente não estão na mídia, histórias, né, de populações colocadas à margem da história, à margem da mídia popular. Eu tento focar as histórias não baseada nas faltas, na falta da comunidade carente, na comunidade, mas nas potências dessas pessoas e nas potências dessas comunidades também. E o roteiro, para mim, mais do que uma escrita, ele é um ato de montagem, porque também o meu processo é visual. Antes de começar a escrever, eu tenho que encontrar a forma da história, a forma narrativa, visual dessa história. Então, eu vou mostrar para vocês. Essa é uma forma de alguns roteiros, a forma em E. Essa é outra forma que eu uso de duas linhas narrativos, de narração, basicamente duas histórias e que elas têm que se encontrar. Isso aqui é um outro formato de um outro episódio que eu fiz no Faxina, onde são histórias de quatro pessoas. Uma história estava dentro da outra, que estava dentro da outra, que estava dentro da outra, que estava dentro da outra. Esse era o formato e eu tinha... O desafio era escrever um roteiro de um episódio que cabesse nesse formato. Esse aqui foi um outro formato de história, né, de várias pessoas, que eram mobile e que várias coisas mesmo que se penduravam nesse mobile. Então, como vocês veem, cada Mas história tem a tem o ver seu com. formato. Mas você escolhe o formato a partir das entrevistas? Depois, depois que eu coletei tudo, depois das entrevistas, depois quando você vai fazer o bolo, mas o problema é quem é, né, tão o suficiente vai fazer um bolo a partir de uma receita. Eu vou fazer um bolo a partir, tipo assim, eu coloco tudo, falo assim, eu vou fazer um bolo com o que eu tenho aqui.
Aí eu olho tudo que eu tenho, o que eu posso fazer disso? E Só, aí, só para ser mais específico com a minha dúvida, imagine assim, você vai fazer um podcast sobre o mar. E aí você propositalmente escolhe a imagem do mar para pensar o fluxo. Então, por exemplo, como se fossem ondas, vai e volta, vai e volta, vai e volta, ou não necessariamente, você é tão meta desse jeito. Porque aí ia ser realmente não um necessariamente, não artista. necessariamente, porque às vezes eu começo com uma ideia de uma forma, ou com ou com um objeto, como você falou, ou com uma paisagem. Eu falei assim, a metáfora do mar, legal, as coisas vão e vêm, né? Tem um movimento e tal de maré. Quando eu chego lá, e quando eu começo a coletar, né, e entrar, e realmente me envolver com as pessoas, porque o meu foco é sempre as pessoas, né? Tem que não, que eu fiz uma temporada toda do Faxina baseada nas cidades, então é outra história. Mas, quando você começa a se envolver na convivência, você vai percebendo que talvez aquela forma continue, pode continuar, pode se alterar completamente. E é isso de você estar aberto, né? Você está aberto para ver o que história que você tem na sua frente, né? E às vezes eu preciso ficar uns 2, 3 dias só pensando que história eu tenho na minha frente e olhar o material e ver. E enquanto eu não tenho um desenho dessa história, eu não consigo escrever o roteiro. Mas quando o desenho sai, o roteiro flui rapidinho, porque aí eu já sei o que é, né? Então é um processo assim, ver as coisas. Ah, eu, como narradora, algumas histórias eu narro e algumas histórias eu não narro. E eu adoro não narrar. Uma das coisas do Faxina, vocês nunca vão escutar a voz fazendo a pergunta, porque isso eu tiro também. E é um pouco também daquela né, da influência da Kitchen Sister. Eu me corto de fora disso. Então, e quando eu narro, mas eu sempre, para mim, a voz de quem está, ela é o central, não é a minha voz. Essa precisa ser a central. Ah, e eu uso mais a narração para contextualizar alguma coisa, talvez, se necessário. Bom, e aí eu crio, com base em tudo isso, com essa metodologia, a metodologia que eu usei para o Faxina. E quando eu apresentava o Faxina, né, para o público gringo, eu tinha que explicar a origem da palavra faxina, de onde vem, que palavra é essa, que significa e tal. E tinha que explicar esse podcast. Então, basicamente, essa definição, né, do Faxina é um podcast não ficção, é narrativo, produzido em Boston, mas se expandiu, saiu de Boston, foi para várias outras cidades, né, do estado ali de Massachusetts, e que retrata a história dos imigrantes que trabalham como faxineiros nos Estados Unidos. Essa cena presenciei no Rio de Janeiro, tá? É, ah, e aí, quando o Faxina foi selecionado para fazer parte do Google Podcast, né, do programa do Google, que deu grana, que não sei o quê, não sei o quê, um dos exercícios era definir o Faxina podcast, né? Ter uma frase, um slogan que define o podcast, tem que ser em menos de 10 palavras, contando preposição. Caraca, como é que eu vou definir isso? Como é que eu vou definir isso? E quem me ajudou lá na hora, naquele momento, né, que estava lá também fazendo o trabalho, foi a Bia Guimarães, de 37 graus. Foi ela que veio com essa frase: Faxina, o podcast das histórias empurradas para debaixo do tapete. Perfeito! Isso é Então, uma é ótima, esse. realmente é uma ótima. E é difícil, os meninos sofrem, assim, eu falei para eles na minha oficina, né, de tentar resumir o seu programa em uma frase. Eles falam assim, uma frase? Mas como assim uma frase, né? É isso, perfeito, é muito difícil chegar nesse formato. É.
É 10 palavras. Então é isso que aqui é o Faxina. Bom, o Faxina foi essa equipe aqui que a gente fez o Faxina. A gente produziu 3 temporadas. Eu ainda estou para produzir a quarta e não estou conseguindo fôlego e tempo para fazer. Ah, essas pessoas aqui chegaram por mim. O Diogo Saraiva é um músico historiador e eu chamei ele porque eu queria uma coisa da música do Faxina de novo. Aí a música, a importância da música. Eu queria, porque é o seguinte, era um podcast que eu estava fazendo em português, na terra gringa, entendeu? E aí os estadunidenses, eles queriam assim, como é que a gente vai entender o Brasil? Porque a ideia de Brasil também, né, para os estadunidenses Brasil é samba, futebol, bossa nova, né, no máximo, e é isso. E aí eu falo, como é que eu vou mostrar para esse público gringo que o Brasil é diverso, que o Brasil é gigante? E como é que eu vou também, o Brasil que existe em Massachusetts é um Brasil que eu jamais conheceria se eu tivesse estado no Brasil, porque é um Brasil das pequenas cidades dos interiores desse Brasil. É esse Brasil que está lá. E aí, como é que eu vou mostrar essa diversidade? Como é que eu vou mostrar que quem veio do interior do Pará é diferente do interior de Goiás, do interior de Minas, do interior de Santa Catarina? É diferente. Então, uma outra coisa a maioria dos imigrantes que eu entrevistei e que compartilharam suas histórias no Faxina são imigrantes não documentados, que significa que essas pessoas não têm documento, permissão de trabalho. Elas não são ilegais, porque nenhum ser humano é ilegal, nenhum ser humano é ilegal. Elas são pessoas não documentadas. E essas pessoas não documentadas já moram nos Estados Unidos há 20, 30 anos. Quando elas foram para lá também, em sua grande maioria, elas foram levadas, atravessadas por um coiote, que é um atravessador. Elas entraram pela fronteira do México. Quando elas cruzam a fronteira, elas têm que jogar tudo, tudo, tudo fora. Tudo. Porque ou é isso ou ela morre. Então, a única coisa que essas pessoas trazem com ela, que sustentam ela nesses anos todos de vida de imigrante, e que não ocupa espaço material, mas ocupa um espaço na mente e no coração delas, é a música. E as faxineiras trabalham cantando. Elas dirigem de um trabalho para outro cantando, ouvindo música. Então, eu queria que a música do Faxina representasse essa memória musical de cada pessoa. Então, cada episódio, eu peço para as pessoas cantarem, para as pessoas me falarem da música desse momento e daquele. E a partir da memória musical, o Diogo compôs uma trilha sonora para cada episódio do Faxina. Então, cada um é uma diversidade, é uma história. O Diogo trouxe o Paulo, que era membro da banda dele, e que, né, começou a ajudar. A Natália entra a partir da segunda temporada, porque ela amou o Faxina e pediu para ilustrar todos os episódios do Faxina. Então, ela entra como ilustradora. E a Valquíria é uma brasileira que já mora há 30 anos nos Estados Unidos, mulher negra do Rio de Janeiro. Foi para lá, ela é professora, é historiadora também, ela é professora de história, de estudos sociais, na escola pública que atende imigrantes latinos, imigrantes, né, indianos, paquistaneses, brasileiros também, e ela dá aula para a sexta, sétima e oitava série de estudos sociais. Ela é minha heroína, total. E ela é a pitaqueira do Faxina. Nenhum
roteiro saía sem a Vauley dar o taco dela, e é maravilhosa, ela é uma editora fabulosa. Então, era essa a equipe que tinha que fazer o Faxina. A gente, na primeira temporada, a gente fez 5 episódios nessa estrutura. A gente estreia o Faxina, como eu falei, em março de 2020. Esse episódio aqui é o terceiro episódio da primeira temporada, e foi com esse episódio que a gente ganhou o Third Coast International como o melhor audiodocumentário em língua não inglesa. Porque a gente ganhou esse prêmio que abriu portas assim imensas para a produção do Faxina. E essa história me levou 8 meses para eu fazer essa história com a Elsa. O nome dela não é esse, né? É um nome que a gente deu. Eu não posso revelar de onde ela vem, eu não posso revelar de que cidade no Brasil ela é. E, escutando a história, vocês vão saber, a Elsa foi, né, levada, ela deixa um filho de 2 anos, menos de 2 anos de idade para trás. Ela tinha casa própria, ela tinha emprego, ela tinha uma vida maravilhosa com os vizinhos, ela tinha esse filho esperado, amado, e ela larga tudo, 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 e quase morre numa travessia, entrando nos Estados Unidos pelo México. E ela conta por que ela fez isso. A história da Elsa tem vários atravessamentos de raça. Ela é uma mulher negra, de raça, de gênero, violência contra a mulher, feminicídio e por aí vai. É uma história absolutamente... meu Deus, mexeu demais. E uma coisa mais louca dessa história é que a Elsa conta essa história e o filho que ela tinha deixado lá com menos de 2 anos de idade, quando ela começa a contar essa história, ele já estava morando com ela nos Estados Unidos. Ela conseguiu trazer. E ela trouxe ele quando ele tinha 15 anos, 16 anos. E na época que a gente fez, ele estava com 17. Então tinha acabado, tinha muito tempo que ele tinha. E ele não sabia dessa história. E eu fiquei apavorada. Eu falei assim mesmo, mas você não contou essa história e ele vai saber essa história pelo podcast? Ela falou, eu quero assim. E aí a gente fez uma outra coisa no último episódio baseada nisso. Eu vou só tocar um trechinho da Elsa aqui. E o que você passa em 4 paredes, ninguém sabe. Não é verdade? Você só deixa as pessoas saberem o que você permite. Não é verdade? Porque ele era uma pessoa tão boa assim pro pessoal da rua. Se eu falasse uma coisa, ninguém ia acreditar em mim. Ninguém ia acreditar. Falar, como assim, gente? Mas ele é tão gente boa e tudo mais, aquele negócio todo. Ele não faz isso. Vocês sabem que os dados mostram que um grupo que mais migra para os Estados Unidos são mulheres. E uma das causas maiores dessa migração das mulheres é a violência doméstica. Isso a gente coloca nesse episódio da Elsa. Bom, um episódio que eu gosto muito é as escolhas de Antônia, também da primeira temporada. Aliás, foi a história de Antônia que fez eu querer fazer o Faxina, esse podcast, esse projeto, e essa história levou 1 ano para ficar pronta. Depois vocês escutam. Esse último episódio da primeira temporada, eu te falei, né, que a Elsa, o filho dela, não sabia da história dela e escutou, foi saber através do podcast. Então, nesse último episódio, eu chamei todo mundo que participou da primeira, todo mundo que participou dos 5 episódios, para voltarem e falarem como foi a experiência de ouvir a sua história. O que isso mudou? E aí, quem está lá? O filho da Elsa, contando como foi ouvir a história da mãe no podcast. Então, esse episódio ficou muito legal também. Bom, aí a gente foi para a segunda temporada,
Ah, na segunda temporada, vocês vão ver que todas as ilustrações são lindas, são da Natália Gregorini, que faz esses desenhos com lápis de cor à mão, que é maravilhoso. A gente começa a segunda temporada numa ousadia, porque o Faxina se estabelece com 6 episódios, as pessoas começam a falar que eu tinha uma voz linda para fazer narração, que eles amavam a minha voz. Então, começou a ficar uma coisa centrada muito na minha narração. E para quebrar com isso, e olha que a minha narração era pouca, não era tanta. Para quebrar com isso, a gente começa a segunda temporada com um episódio sem narração, totalmente sem narração. É um diálogo entre mãe e filha. A Paula, que é a personagem, ela vem onde a bisavó dela foi dada por uma família para ser criada e virou empregada doméstica. A avó dela foi criada por uma família e foi empregada doméstica. Ela foi doada para uma família para ser empregada doméstica. Só que ela tenta quebrar esse ciclo. E aí ela quebra e ela conta essa história. Ela migra, ela leva a filha dela, a Jéssica. E a Jéssica, hoje uma mulher adulta, ela é diretora de uma organização sindical sobre o trabalho doméstico aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. E a primeira parte é só a Paula contando a história dela, e a segunda parte do episódio é a Jéssica e ela dialogando. E a Jéssica falando quanto raiva ela tinha de tudo. E aí vocês vão ver esse diálogo entre mãe e filha, que nunca me via ali dentro de jeito nenhum. E aqui eu vou colocar um trechinho poético, que eu acho, quando a Paula lembra de quando ela foi morar na casa de família, quando ela tinha 9 anos de idade. Ela foi ser empregada doméstica na casa de uma família. Não, não tinha salário, não. Mas ela era uma pessoa muito boa, muito, muito carinhosa. Eu gostava dela, eu gostava porque a filha dela lá tocava piano. Eu ficava admirada com aquele piano. Eu queria tocar piano também. Então, até hoje eu amo piano por causa disso, mas nunca aprendi. Mas Então, queridos ouvintes, o primeiro episódio da segunda temporada da Faxina é Não estava conseguindo parar, mas era isso. Ah, esse episódio foi um episódio muito engraçado, ah, porque eu queria entrevistar a Gisele, que é a mais nova que está nessa foto. Ela é casada com um senador do Congresso americano, aqui nos Estados Unidos. Só que ela foi imigrante não documentada a vida inteira. A mãe dela também foi imigrante e faxineira a vida inteira não documentada. E essa é a avó dela, que também migrou. Então, tem várias histórias de migrações. A avó dela migra do Recife para o Rio de Janeiro. E a irmã da Gisele, o irmão dela era um espião. É isso. E elas tinham táticas de serem invisíveis. E aí, todo o episódio é sobre essa coisa de se você ser invisível. E todas as estratégias de visibilidade que ela aprende com o irmão espião, ela usa como imigrante não documentado. Eu quero tocar um trechinho que, para mim, é tão lindo, que é a Esther e a mãe cantando uma música. Como eu falei, a música é sempre muito presente. Eu acho tão... Eu não sou feia e nem sofro da tiroide. Conhece essa? Como é que é o comecinho, mãe? Eu vivo aflita, ando atrás de um casamento. Eu ando aflita, atrás de casamento. Não Pretendo ir para o Não convento. quero ir para o convento. nem ficar para a titia. Eu não sou Eu não sou feia e não sofro da tiroide. Jovem, leio Freud, Freud. mas não posso trabalhar. Posso
da minha alergia. Traz minha alergia. Neste regime, que por certo é baratinho, também é para a mamãe, para o papai e para o mano. Este regime, que por certo é baratinho, também é para o maninho, para a mamãe e o papaizinho. Ai, ai. Sim, a gente consegue burlar o Spotify. Você, Ah, você gravou elas cantando separado e aí depois você pegou a música tradicional e tirou a música de fundo e deixou só a voz. É isso. exato. E foi muito legal porque 3 semanas depois, pô, menos de um mês, foi 3 semanas depois que esse episódio foi ao ar, a avó da Gisele falece. Esse é o registro que a gente tem dessas gerações de mulheres. Ai. Bom, lembra quando você perguntou se dá trabalho fazer um diário? Lembra? Diário, áudio, né, em rádio? Pois é, eu queria fazer isso. Eu falei assim, eu quero fazer um episódio, produzir um episódio como se, né, sem narração, sem nada, né, que fosse naquele formato. Bom, eu queria, nessa temporada do Pachena, a gente resolve fazer duas coisas. A gente faz metade da temporada contando histórias, né, de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, mas aí me veio uma curiosidade de saber como é que é a vida de imigrante no Brasil. Naquele momento, o Brasil estava recebendo muitos imigrantes da Venezuela, do Senegal, do Haiti. E eu queria saber, então, como é que é quando você chega no Brasil? Que tipo de trabalho você encontra? Como é que é a vida? E como é que é ser esse imigrante que está chegando no Brasil? Então, metade da temporada são sobre imigrantes no Brasil. E, para isso, eu pedi parcerias com jornalistas, né, do Brasil para a gente tentar fazer. Eu queria muito sobre imigrantes venezuelanos, porque os venezuelanos estavam chegando bastante no Brasil. E aí, por caminhos muitos tortuosos, eu chego a uma família e ela migra, sai da Venezuela, vai para Roraima, fica, né, no acampamento que o governo brasileiro monta em Roraima. Elas entram num programa do governo brasileiro que chama Interiorização, que é famílias, né, com posses e tal, do interior do Brasil, pagam, dão uma grana, tipo assim, apoiam financeiramente essas pessoas a irem morar nas pequenas cidades. E aí, então, essa família venezuelana recebe apoio financeiro de uma família do interior de São Paulo, uma cidade próxima a Campinas, para eles irem para lá morar. E quando eu fico sabendo, eu quero entrevistar a mãe, mas isso é pandemia, né? Pandemia. E aí eu fico dos Estados Unidos, ligando para ela por celular, no WhatsApp. Só que a família era pai, mãe e dois filhos. Dorca, de 11 anos, não, a Dorca estava com 12 anos, e José, que ia fazer com 14, 11, 14. E aí, essas crianças, a família toda só tinha um celular. E as crianças, como era pandemia, elas precisavam do celular para assistir às aulas. Então era uma confusão, estava no meio da entrevista e não podia não sei o quê. Quando davam um tempinho, elas ficavam assim atrás e faziam barulho. Era uma zona, não tinha como. E aí eu tive uma ideia. Eu falei, e eles começaram a falar coisas tão interessantes, os adolescentes, que eu fiquei mais interessada em falar com eles do que com a mãe que eu queria entrevistar. E aí eu tive uma ideia, eu falei, gente, se eu fazer chegar aí de algum jeito um gravador, vocês fiquem com esse gravador e gravem
se vocês quiserem. E aí eu falei, olha, vai ficar... E aí eles começaram, eu quero. Eu falei, vou mandar um gravador, ficar uma semana com a Dorca e uma semana com o Rosé, e vocês gravam, e depois vocês mandem para um amigo que vai colocar no correio e vai me enviar. Bom, foi uma operação. Esse gravador chega lá, mas ele não queria. Ficou um mês com um mês com outro. Bom, quando eu recebo de volta o gravador e os áudios, eu tinha mais de 50 horas de áudio, mais de 50 horas de áudio. E a maioria dos áudios foram gravados pela Dorca. Ela gravou tudo. Ela gravou ela escovando o dente, ela brigando, ela brincando com as bonecas, ela chorando, ela e a mãe, 1h da manhã, ela gravou tudo. Preciosos. E assim, vocês imaginam as coisas que eu não usei, que ficaram de fora, assim, né? E foram e a Dorca falava de Roraima, o refúgio, era o nosso refúgio. A gente foi para o refúgio, porque ela fala um português já misturado com espanhol. Por isso que o episódio chama Diário de um Refúgio. E a Dorca é maravilhosa. Esse episódio também não tem narração, é só a Dorca, é só as coisas que vão acontecendo. E dessas 50 e poucas horas, a gente conseguiu fazer 50 minutos de episódio. E é absolutamente lindo. Esse é o desenho da Dorca. A Dorca desenhou isso, né? Essa é a experiência dela, né? De viver como imigrante no Brasil. Uau. E aí eu vou tocar só 2 trechinhos, assim, Lá no abrigo no refúgio, a gente ia comer café da manhã. Aí falaram que ia trazer arepa. Arepa é uma comida tradicional de lá. Essa é a Dorca falando da arepa, que é uma comida tradicional da Venezuela. E quando ela estava no refúgio, ofereceram arepa para o café da manhã. Todas as crianças assim. Arepa, arepa, arepa. E meu pai assim com uma cara. Vamos ver o que eles têm. Quando a gente vê essas arepas assim, pedra de cuscuz. Ai, que coisa horrível. Essa é a Dorca. Mas esse trecho a gente usou na mídia social. Não tem narração no episódio meu, mas para a mídia social a gente cortou, então, só para explicar. Esse é outro trecho dela. Se você tiver oportunidade de trazer alguma coisa da Venezuela que você... Ou uma pessoa. Ou uma pessoa. Outra seria avô. E a casa da avó. Esse pedaço é muito tocante, assim, porque né, ela vai falar, né, das coisas deixadas, né, e dessa identidade fraturada, que é a identidade que todo imigrante tem, né. É um episódio lindo, lindo. A Dorca, e ela tem uma coisa que ela fala, vou dar spoiler, fala assim mesmo, eu adoro arepa, mas as coxinhas vão dominar o mundo. A Dorca é maravilhosa. É bom quando a gente encontra um personagem assim que ele, né, ele se expressa de uma maneira única. É muito bom isso. Quase morri fazendo esse episódio, mas foi muito bom fazer. Bom, aí a gente encerra a segunda temporada do Faxina, a gente começa a terceira temporada, que a gente chama de Cartografias de Imigrações. E é nessa terceira temporada que o personagem principal são as cidades.
porque eu comecei a ficar interessada como pequenas cidades americanas pequenas cidades, deixa eu falar, pequenas cidades de Massachusetts, daquele estado, foram absolutamente transformadas pela presença do imigrante brasileiro. Aí eu fiquei imaginando como que as pequenas cidades no Brasil são transformadas pela emissão de dólar que vai para lá. Então, como essas cidades se transformam? E aí, o primeiro episódio... Só te dar um parecer, Luiz. Talvez seja bom em algum momento você abrir para os meninos que estão aqui na oficina, eles fazerem alguma pergunta, alguma coisa. Então aí vai do seu controle aí de tempo. Legal. Então, aí foi isso. Resplendor é uma cidade no interior de Minas Gerais e Peabody é uma cidade do interior do estado de Massachusetts. Tem Resplendorense em Peabody tomando conta. Uma rua inteira de Resplendor mudou para uma rua inteira em Peabody. Então, aqui é um pouco da animação que a gente fez. Foi uma animação bonita também dessa separação. Aí é um episódio, uma outra cidade chamada do Paraíso, que chama Alto Paraíso. Bom, é um sobre cidades. Essa temporada do Faxina, e que foi a última até agora, até o momento. Eu vou pular isso aqui. Um outro trabalho, a partir do Faxina, por isso que eu parei de fazer o Faxina, porque eu não tinha mais tempo, e o Faxina não me pagava muito também, né? Era muito trabalho, mas não me dava grana, mas não assim, muito, né? Uma grana que eu sempre estava apertada, muito apertada, muito apertada. Aí a prefeitura de Boston me contratou para eu ser artista em residência e fazer esse trabalho que eu estava fazendo com os imigrantes brasileiros, fazer com outros imigrantes da cidade. Uau. Aí eu fui fazer com os imigrantes haitianos, venezuelanos, guatemaltecos, né, vietnamitas, com os vários bairros. Esse é o mapa da cidade de Boston e cada bairro da cidade você vê que tem uma prevalência de um grupo de imigrantes. Então, eu fiz esse trabalho com os imigrantes. E aí, eu acabei fazendo, num dos episódios, também um diário, um áudio diário, porque eu gostei tanto da experiência que eu acabei repetindo. E para essa experiência, eu comecei a fazer o seguinte, eu trabalhei com jovens, com adolescentes, eu ia para as escolas, oferecia workshop, né? Oficinas de podcast narrativo por 6 semanas, e a partir daí a gente começava a produzir trabalhos juntos. E aí foi esse trabalho, a gente chegou a produzir 6 episódios, eu parei porque eu vim para Belém agora, e aqui em Belém eu estou fazendo isso, eu estou fazendo a mesma coisa, dando workshops, eu estou na COP das Baixadas, né, as periferias em Belém a gente chama de Baixada, e eu estou trabalhando com as pessoas dessa Baixada aqui, que é da onde eu vim, que é exatamente do bairro de onde eu vim. Isso é bem, que são, interessante para a gente começar a pensar já, porque o nosso amigo Felipe Vanisca, né, ele fez o Pai Bola com o objetivo de fazer oficinas de podcast narrativo também com crianças da periferia ali de Belo Horizonte. E ele se deparou com uma dificuldade inicial, que além de tudo, eles não têm referência de áudio nenhum, né? Então, que tempo que você tem para conseguir primeiro construir referência, um mínimo de repertório para você saber como fazer e aí chegar, né? O mais legal é não ter referência, o mais legal é você criar a partir da sua imaginação, entendeu? Eu comecei a explicar o que era podcast para uma criança de 9 anos, vou te mostrar a foto dela, essa bem aqui, ó, essa bem aqui. E ela falou assim mesmo, podcast, entendi. É aquilo que a gente vê escutando, como o sermão da minha igreja. Eu falei, pronto, essa é a referência, bastou para mim. Entendeu? Aí me remete àquele, escuta aqui para você ver. Isso, entendeu? Então, a gente vai estar, eu estou lá, amanhã eu estou indo lá, toda quinta-feira, à noite, com essas crianças, e a gente está produzindo
Aqui está o nosso. A gente vai fazer 3 episódios. Ó a visagem Aqui dele. a gente vai fazer uma sobrevisagem. Então, é uma coisa maravilhosa, assim. Então, é isso. E esse espaço aqui é uma casa, né, numa das palafitas, tem uma organização que trabalha com as crianças que chama Barca Literária, que faz um trabalho incrível na comunidade, e eles têm esse espaço, que é uma palafita, que é onde funciona a biblioteca e centro cultural. E as crianças, para ela, esse é o espaço delas. Então, cada dia tem atividade com as crianças, e o dia da minha atividade com os adolescentes maiores e tal, é a quinta-feira à noite. Então, amanhã a gente está lá, fazendo o nosso podcast. Então, gente, é isso. Obrigada. Que Bom, isso, que coisa linda. Palmas para ela, gente. Você aí que está nos Agora- acompanhando no YouTube também, a gente vai dar uma olhada no chat agora, mas olha, espero que você tenha gostado, porque foi muita referência diferente pra gente, né, que a gente tá acostumado. É engraçado, a oficina do Thiago André, acho que é porque a gente fez os mesmos cursos, assim, então a gente veio do Mizanzuki, né, e aí você só tem os mesmos autores, os mesmos aqui, e é muito familiar, e aí você vai trazer gente muito diferente, assim, pra baila, então, pô, também pra mim foi muito enriquecedor, muito obrigado. de nada. E agora vocês, pessoal, vocês que estão acompanhando aqui presencialmente, na medida do possível, conosco aqui no Meet, né? Eu queria ouvi-los, né, sobre essa coisa maravilhosa que a Elo traz pra gente, né? E se vocês têm perguntas, comentários também, Júlia lembrou de alguma história bacana que acho que você podia falar no microfone, Júlia, o que você acha? Posso falar sim. Vou abrir a câmera aqui. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, pela oficina, assim, foi muito gostoso ver, eu até cheguei a comentar no chat, como que é bacana a gente ver que tem um jeitinho diferente de fazer a mesma coisa, né? Você mostrou seus desenhos, eu fiquei super. Boa noite. E ontem a gente estava na oficina, né, com o Thiago André, e ele tem uma outra maneira completamente diferente, que é o que funciona para ele, de escrever os roteiros. Então é muito bacana ter essa troca, assim, de a gente ver que tem muitas formas diferentes de serem feitas, e é o que funciona melhor, né, para cada um. E aí a história que o Andrioli comentou, né, é que você estava falando das histórias das imigrações para os Estados Unidos, e eu lembrei de uma amiga de infância da minha irmã, que ela hoje nos Estados Unidos, e ela foi, tipo assim, eu sou do Mato Grosso do Sul, né? E de Três Lagoas. E ela era aquela menina que sempre quis sair de lá, tipo, vivia falando que não quero viver aqui em Três Lagoas. Só que ela era aquela pessoa que todo mundo não botava muito fé, sabe? Porque ela não era tão boa na escola, tipo, mas vai sair como? Você não vai conseguir nem passar no vestibular, assim, o pessoal meio que, né, duvidava dela. Ela foi, fez o curso de inglês online, e aí começou a se enfiar em saber como ir para os Estados Unidos, conseguiu uma família para cuidar de um bebê, né, para ser babá. E todo mundo achava ela meio doida de ter ido assim, desse jeito e tal, ela nem sabia falar o inglês ainda direito. Isso foi. E aí ela conheceu um rapaz, que ele era da Marinha, e militares não podem casar com estrangeiros, né? Só que, né, eles se apaixonaram e ele desistiu da Marinha, casou com ela. Recentemente, a filhinha dela nasceu. Você me deu uma ideia que está assim, na minha cabeça há muito tempo, de fazer uma temporada só sobre histórias de amor. Aí, ó, seria uma história de amor muito linda. Que eu falo dela que daria um livro, assim, maravilhoso, assim, aqueles filmes de romance, Querido John. Eu falo, Camila, você tá vivendo um Querido John. Pronto, eu vou depois falar, Júlia, me dá aquela de novo, me fala daquela. Pode pegar meu contato depois, a gente troca. Tudo bem. Vamos ver agora Fausto, que levantou a mão. E aí, Fausto? Peraí, Fausto, provavelmente a gente não está escutando, provavelmente você está com um fone Bluetooth e eles são horríveis.
pra gente conseguir escutar. Então é melhor você desabilitar o seu fone. Melhorou? Ô, caralho. Melhorou. A Tá, professora tá boa numa noite live mais uma agora, vez. Fernanda, não vou conseguir falar. Sim, eu tava acompanhando um evento aqui no Ceará, tô no Ceará, e desde o primeiro dia que eu acompanho o evento, porque nós aqui temos um projeto que é o Antropocast. É um podcast de antropologia, por assim dizer. E no primeiro dia do evento, estavam a primeira vez para falar sobre o podcast, mas com o jeito que estavam a falar, eu fiquei a me perguntar, será que eu faço mesmo um podcast? Porque estavam a falar mais de áudio e tudo mais. Falei, pô, será que eu servi todo o tempo enganado? Falando, faço mesmo um podcast? A segunda mesa entrou, meio que me deu um melhor esclarecimento, a falar, tipo, as pessoas que estão mais tempo no podcast têm essa pegada, né? É como se todo mundo se sente como o que ele faz aqui é o podcast e pense como uma estrutura específica. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu sou angolano, cheguei aqui no Brasil, eu havia ganhado esse livro aqui, não sei se vão conseguir ver. Eu tenho esse. Sim. Uhum. E eu sempre fui atraído pelo audiovisual. Então, a antropologia aqui é um curso recente aqui na Unilab, e é uma universidade que está no interior. Então, era uma universidade que não tinha, é um curso que não tem muita aderência, então procuramos uma forma de atrair mais pessoas para o curso. Pensamos por que não fazer um podcast audiovisual para antropologia. Quando eu vi essa oficina que fala sobre etnografia, e a antropologia tem muito disso, de fazer etnografia. Então eu senti falei, não, devo participar dessa oficina. Por exemplo, tudo que a Heloísa, se eu falei, sim, Isso, Heloísa. tá meio que alinhado a isso, porque a gente fala muito sobre a alteridade, e nós temos um trabalho de fazer um resgate, meio que um resgate, né? Não será resgate, mas você pode chamar de resgate de alguns autores que foram meio que invisibilizados. E aqui na antropologia, por exemplo, feito na Unilab, por ser uma universidade onde tem uma comunidade africana muito grande, tem muitos autores africanos, por exemplo, haitianos, aqui na Unilab, que em outras universidades não são muito usuais. Por exemplo, a primeira entrevista que a gente teve, uma das entrevistas que a gente teve foi com o professor Anderson Joseph, ele é um professor haitiano. E nós estávamos a pensar em fazer só uma pegada de áudio mesmo, só áudio, que é como se fosse um modelo padrão do podcast. Só que aí a gente pensou, essas pessoas já são meio que invisibilizadas, como diz as PIVAC, né? Deixa o subalterno falar. Então a gente pensou, essas pessoas que meio que estão na classe de subalterno, que tal a gente dar o rosto para eles? Não só a voz, as pessoas verem quem são essas pessoas. E então pensamos em audiovisual, não só a voz da pessoa, mas as pessoas realmente verem. Por exemplo, tem uma entrevista que fizemos com a professora Violeta. Ela é uma professora visualmente branca, mas os seus pais eram negros. Foi meio que um contraponto. Ela estava a falar sobre mulher, gêneros, e estamos a falar de gênero, sobre mulher. E ela estava falando muito sobre mulheres africanas, tudo que ela passa, porque ela tem um projeto de extensão sobre isso. Só que as pessoas se verem ela, vão se perguntar como é que ela está a falar de mulheres negras, como se fosse contradizendo. Mas quando ela faz uma interligação entre a história dela, que o pai dela era negro, que sofria por ser negro, mas também fazia com que a mãe dela sofria, meio que tratava mal a mãe dela. A comunidade tratava mal por ele ser negro, ele tratava mal a mulher por ser mulher. E é como. E tem esse ponto. E o áudio,
O áudio, ele é muito bom, você consegue não só ouvir, você sente que a pessoa quer transmitir. Quando nós juntamos com o vídeo, desculpa, estou me alongando aqui, eu vou terminar já. Então, a nossa ideia era fazer uma interligação entre as histórias dos convidados com o tema, como se fosse uma autobiografia, para deixar aquelas pessoas que eram tratadas como subalternas, não consideradas subalternas, também terem palco ou terem voz. Não falar delas, mas falar com elas, como você disse, né? Não é falar dessas pessoas, essas pessoas é que são o centro do episódio da entrevista. Isso. Legal, Foster. Eu só queria te falar, tipo assim, eu não tive essa opção quando eu não poderia trabalhar com uma câmera na frente, porque eu estava lidando com imigrantes não documentados, que não poderiam, se aparecesse o rosto, entendeu? Não dá. Imagina, isso naquela época, imagina agora, entendeu? Então as pessoas jamais iriam falar se eu colocasse uma câmera na frente delas. Então, e aí o áudio, o formato de áudio foi ideal e agora eu sou apaixonada. Eu não quero mais câmera, só quero áudio. Acho que a gente pode pensar também, Fausto, só para você levar para as considerações, né? Cada mídia, cada mídia vai ter suas vantagens e desvantagens, né? Você colocar a câmera vai ter uma vantagem, você falou, eu tenho a visualidade da pessoa. A desvantagem é equipamento, tamanho, né? Você consegue, o Felipe Vanisca, ele parou de usar gravadores mais grandinhos, mais parrudos, porque ele prefere ter um negócio que é tipo um palitinho que você consegue andar no bolso facilmente, ligar no ônibus. Você tem mobilidade, você não está incomodando ninguém, não tem aquele afastamento da tecnologia metendo na sua cara um microfone muito grande. Então, depende, né? Por isso que a gente tem que pensar, quando vai pensar um projeto, qual mídia que eu vou trabalhar e por quê, né? E aí você alinha. Entendeu? Stephanie. Stephanie. Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Heloísa. Então, você falou no início da sua apresentação que acabou pegando mais inspirações em podcasts estadunidenses, né? Mas eu queria saber se hoje em dia você encontra inspiração nas produções brasileiras ou se você pode só citar os podcasts que você gosta de ouvir. Essa é a minha pergunta. Eu fiquei apaixonada quando eu descobri um podcast produzido chamado Bacurau. E não tem nada a ver com o filme Bacurau, nada a ver, mas eu fiquei apaixonada. Eu acho que quem fez, meu Deus, eu esqueci o nome das pessoas agora, mas chama Bacurau. Andreoli, você conhece, né? Não conheço. Vou até procurar aqui. É maravilhoso, é maravilhoso. Porque quando justamente. Procura podcast Bacurau, você encontra 1000 falando sobre o filme Bacurau. Exato, não tem nada a ver com o filme Bacurau. Eu gosto muito das produções, gostava muito do 37 Graus, tudo que eles faziam eu escutava, e ainda volto para escutar. Gosto muito de algumas coisas da Novelo, a rádio. E isso que é legal, né? Quando você faz uma coisa que é semanal, né? Você precisa ter uma produção para isso. Então, né, o ouvinte pode falar assim, esse aqui não, vou pular para aquele, né? Então, assim, tem coisas da novela que eu amo e tem coisas que eu falo, não, passo, vou ver outro. Isso é legal também, né? E é legal, você não tem que agradar todo mundo o tempo inteiro, né? Deixa eu ver, o que está na minha playlist, né, brasileiro, assim, Rádio Novela Apresenta, Bacurau eu devorei, e estou reescutando, porque é muito legal do jeito que eles fizeram. Espaço Sonoro, do Luiz Roban, em termos de som, meu Deus, vale a pena. Quem é apaixonado por som,
Luiz Roban realmente faz umas coisas muito legais. O Felipe, o Felipe Maniz, ele não tem a disciplina de fazer, mas quando ele faz coisas também muito maravilhosas e tal. E lógico que eu também escutei, né, os que o povo fala, né, aqui furou a bolha, né, como Casa da Mulher Abandonada, que eu detestei do começo ao fim, e detestei não ter, né, assim, detestei porque eu achei assim, teve problemas sérios assim, de roteiro. Mas agora você vai precisar contar pra gente o que você detestou. Eu acho que assim, como é que você começa assim, a pessoa fez um crime defensável, logicamente. Mas, né, você começa um trabalho que se diz documentário, meio que mentindo para a pessoa e para o público. Eu achei aquilo uma pegada tão. Isso, basicamente é isso. Mas eu gosto do texto do Chico Felice, eu acho que ele tem um texto muito legal e algumas coisas. Mas o que mais? Eu acho que basicamente é isso, assim. Ah, gostei Rio Memórias. Rio Memórias ficou muito legal, o trabalho do Rio Memórias. Oh meu Deus, Projeto Quirino, total. E Projeto Quirino, a História Preta. Aprendo pra caramba com o História Preta. E o História Preta, se você pensar desses todos, ele talvez é o de produção mais simples, né? Porque isso que eu falo, Thiago, eu gosto do Thiago, que ele é gente como a gente, ele não tem tempo, ele fala assim, não tenho tempo, vou fazer do jeito que dá, e faz com muita qualidade. Ele não se mata Exato. também de pensar assim, não tem 1 milhão de entrevistados, beleza, vai ser com e vou fazer esse render a temporada inteira. O Thiago é um guerreiro da Exatamente. podosfera. Exato. Eu adoro História Preta também. O que ela falou Adoro. do som não é o ser sonoro, gente, é o do Luiz Roban, né? Como é que chama mesmo? Espaço Sonoro. Espaço Sonoro. Que o outro é do Fernando Céspedes, esse é o ser sonoro. A oficina vai ficar gravada no YouTube, sim. Inclusive está transmitida e depois eu vou clipar ela e vou colocar aí para vocês. Não sei se existe como compartilhar uma playlist de podcasts do Spotify. De música eu sei que dá, mas podcast eu nunca vi. Dá para fazer isso, gente? Vocês que são mais Spotify aí, que eu sou da época do Google Podcast, né? Gostava muito mais de usar o Google Podcast. E aí? Dá sim, ótimo. Mais alguma pergunta? Ou vamos deixar a Elo descansar e agradecê-la? Vocês que me dizem. Vamos olhar o chat, né? Não sei se no chat do YouTube alguém falou alguma coisa. Aqui. Estou sozinho. Renata falou: você tem uma equipe ou trabalha sozinha? Tô no tablet, não achei como levantar a mão e perguntar. Ninguém tá me vendo ou ouvindo, né? Não, Renata. Será que tá na sala certa? Talvez você não esteja na sala certa. Bom, enfim. Sua equipe varia, né, Elo? Cada temporada são pessoas diferentes. Você falou um pouquinho já da música, né? Mas, enfim, talvez você possa explicar desse processo que é muito legal, né, pra gente encerrar com isso, que é de você chamar alguém para ser coautor com você. Então, você desloca essa própria lógica de autoria que a gente às vezes carrega muito, né? É meu, eu que fiz, domino todas as etapas de produção. Exato, eu sempre estou procurando assim, se tem uma história legal, estou procurando parceria, vamos fazer junto, vamos fazer, né? E assim, por exemplo, ela deu a ideia de uma história de amor, produzir uma história de amor, por que não? Entendeu? E eu estou sempre assim, aberta para as colaborações e parcerias. E não só eu, né? Chamo outros jornalistas, outros produtores para trabalhar e tal, como também eu coloco o próprio espaço do Faxina, né? A gente
Agora não, porque a gente ficou muito tempo parado. Mas entre as temporadas, enquanto eu estava produzindo, a gente fez as ocupações do espaço da faxina, do feed. Então eu convidava produtores de podcasts, né, narrativos, e a maioria independente, para colocarem seus episódios no espaço de faxina. A gente fazia divulgação e tal, e era muito legal, né, porque divulgava o trabalho de outras pessoas também. Ó, a Carmen perguntou. A pergunta que tenho é que se los guiones se hacen. Eu não sei espanhol. Não Los sei guiones, guiones, como, roteiros. como la historia está escrita antes o se va escribiendo en el transcurso del devenir con las personas. Sim. Não escrevo nada. Não, todo o processo de escrita se dá depois que eu coleto todo o material, e aí dá um trabalho, é mais trabalhoso, porque quando você já tem uma agenda, uma definição, fica mais fácil. Mas, às vezes, eu não tenho nada, não tenho assim, nem sei se vai ter história. E aí, só depois, né, que eu coleto tudo, é que eu escrevo o roteiro. Então, eu escuto muito o áudio coletado, né? E aí, nessa escuta, eu já vou cortando também coisas, selecionando coisas. Nessa decupagem, eu já vou selecionando coisas que eu acho interessante. E só depois disso tudo, aí lembra, eu tenho que ter aquele desenho, aquele formato. Quando aquele desenho vem, aí eu começo a escrever o roteiro. Assim, eu vou muito pela intuição, né? Por exemplo, aqui em Belém, eu fui no mercado comprar ervas para um banho, né? Em Belém, todo mundo toma banho de ervas, né? Ou para descarrego, ou para não sei o quê. E eu fui no mercado comprar uma erva, e aí comecei a falar com o cara, a erva que eu estava procurando não tinha, e comecei a marcar com ele para ir no outro dia, né, buscar. E aí descobri que ele é a 4ª geração de homens herveiros. Tem uma história aí, eu quero saber. Então eu estou indo para o mercado agora. Entrevistar o cara. E assim eu vou coletando. Não sei o que eu vou fazer com esses áudios depois. Né? Depois eu vejo. E para encerrar, então, Fernanda perguntou do financiamento, né? E, bom, você aprovou em algumas leis de incentivo municipais, né? Às vezes também em outros níveis. Então, como é que você se precifica, né? Porque às vezes você não sabe a diferença do tempo que você vai ter. Por exemplo, imagina que você começa assim e fala assim, vou fazer 6 meses, aí o negócio vira 1 ano. Aí você, puta, e agora? E agora, exato. Por isso que foi legal ter, por 2 anos, um salário fixo da Prefeitura de Boston. Porque o resto são editais, né? Você manda projeto para edital, manda projeto para edital. Por exemplo, eu estou em Belém, eu escrevi projeto para vir para Belém, para 2 fundações aprovaram um projeto em novembro do ano passado. Quando foi no final de janeiro, eu recebi uma carta cancelando os 2 financiamentos, porque o Trump assumiu e cancelou tudo. Nenhum dinheiro para nada relacionado ao meio ambiente, gente, nada. E aí, como eu já tinha dito que eu vinha, eu falei, quer saber, eu vou. Então, aqui eu estou tendo paciência. As organizações que eu estou trabalhando aqui, eles conseguiram algum dinheiro né, de projetos deles. Então, aí eles estão, né, bancando e tal, mas assim, bem pouquinho, mas dá. E assim, é muito mais... eu falo que eu tenho a vantagem da idade, né? Eu fiz muita coisa da minha vida já, e aí então se conseguir
juntar um pezinho de meia, né? E é essa poupança que, tipo assim, quando não entra dinheiro, me mantém, basicamente, né? Maravilhoso. Bom, acho que eu vou usar esse gancho para pensar também. Quando vocês forem olhar lá o nosso querido catálogo de podcasts narrativos, nós temos também fonte de financiamento. Sempre que o podcast diz como ele foi bancado, a gente coloca lá o que pode nos ajudar, por exemplo, a pensar como é que eu financio o meu. Fala assim, bom, a Heloísa conseguiu aqui o Google Podcast Awards. Opa, então eu vou ficar ligado que existe um Google Podcast Awards. Então, isso é importante a gente tentar, né, partilhar essas opções também para a gente saber onde buscar. Legal. Heloísa, muito obrigado pela sua participação com o nosso evento. Vocês que nos acompanharam também, parabéns por estarem aqui conosco até agora. E vamos mudar de sala, né? Vamos mudar de sala e vamos voltar para o YouTube para acompanhar a live com Bia Guimarães. Eu, Vitor Crete. Gente, foi um prazer. Muito, muito obrigada. Um prazerzão. Dá um beijo na Bia por mim. Beijão. Valeu. Tchau, Amanda. Tchau. E agora? O que eu ia fazer mesmo? Tem que abrir a outra sala, né?